Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje mais uma aula aqui de Código de Ética voltada para o concurso do TRE São Paulo. Hoje a gente vai continuar aqui, tratando a respeito daqueles deveres, direitos, deveres, vedações relacionados aos servidores públicos aqui da Justiça Eleitoral. Agora a gente vai entender relacionado aqui mais especificamente a quem detém um cargo em comissão, um cargo gerencial, um cargo de direção. Você sabe muito bem que quem tem um cargo em comissão é porque é direção, chefia, assessoramento. Da mesma forma também uma pessoa com uma função de confiança. Então deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Tá? Regras específicas, a gente está então a partir aqui do artigo 7º, são regras específicas para ocupantes de cargo em comissão de direção e chefia, ou de funções de natureza gerencial. Se a pessoa tem uma função aqui de natureza gerencial ou então direção e chefia, essas regras aqui elas se aplicam a partir do artigo 7º. Vamos lá então, servidores nomeados para o exercício de cargos em comissão de direção e chefia ou designados para funções comissionadas de natureza gerencial obedecerão a regras específicas. Isso daqui a gente já entendeu, né? Então, além das demais normas constantes deste código. Então, óbvio, além dessas regras específicas, tudo aquilo que a gente falou até agora se aplica também a quem possui essas funções de natureza gerencial. Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão especificados em regulamento. Isso aqui que é uma função comissionada de natureza gerencial, porque existe função aqui existe uma subordinação. Então, vamos dizer ali com relação ao chefe do cartório, um chefe de secretaria, um chefe de gabinete, alguma coisa assim, e ele tem alguém subordinado a ele, por isso que existe esse vínculo de subordinação. E também um poder de decisão, porque ele possui ali uma função de gerencial. Então, essa função gerencial ele tem que permitir a ele algum tipo de poder de decisão. Artigo 8º. É dever dos servidores ocupantes de cargos em comissão de direção e chefia ou de funções de natureza gerencial. Quais são esses deveres deles? Tá? Então são deveres específicos aqui dos ocupantes desse tipo de cargo aqui de comissão em direção e chefia ou de função gerencial. Demonstrar compromisso com a ética de forma clara e inequívoca, devendo ser vistos como exemplo de moralidade e profissionalismo. Isso daqui, então, você é o chefe ali da sua repartição, você tem aqui a obrigação de ser visto como um exemplo dentro da sua repartição. Buscar meios de propiciar ambiente de trabalho harmonioso, cooperativo, participativo e livre de concessões que possam ser vistas como obrigação ou compromisso pessoal, principalmente se advindos das relações entre chefes e subordinados. Aqui está falando que o chefe, por exemplo, o chefe de repartição ali, ele precisa manter um ambiente harmonioso, em que haja cooperação entre as pessoas, e participativo, isso é, que as pessoas elas são ouvidas, e também livre de concessões. Concessões significa que ele está permitindo algumas coisas ali que possam ser vistas como algum tipo de obrigação pessoal. Então vamos dizer que você permite ali que alguém faça alguma coisa, não em razão ali da questão profissional, mas sim porque você, por exemplo, é amigo daquela pessoa, aí você acaba permitindo que ela faça algumas coisas. Tá? Então esse tipo de concessão aqui não deve ocorrer. Incentivar o constante aperfeiçoamento dos servidores em exercício na unidade. Na ausência de lei sobre prazo diverso, será de 6 meses, contados da exoneração, o período de interdição para atividade incompatível com o cargo em comissão de direção ou chefia anteriormente exercido, obrigando-se o servidor a observar nesse prazo as seguintes regras. Olha aqui, é possível que a lei traga algum prazo diferente, mas se a lei não estiver trazendo nada, existe um prazo de 6 meses aqui, a partir do momento em que ele saiu, tá? Então a partir do momento em que houve a exoneração, existe esse período de interdição para atividades incompatíveis. É como se fosse aqui uma quarentena. Depois que ele é exonerado, ele precisa cumprir esses 6 meses aqui
de interdição para atividades incompatíveis com o cargo de direção ou chefia. Tá, então, quais são as regras que ele precisa observar aqui durante esse período mínimo aqui de 6 meses, a não ser que haja uma lei que traga alguma coisa diferente. Então, o que ele não pode fazer depois que ele é exonerado? Não pode prestar direta ou indiretamente qualquer tipo de serviço à pessoa física ou jurídica com quem tem estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo. É muito comum aqui nesse tipo de função, você acaba tendo relacionamento com algumas pessoas. Então, você não pode aqui prestar algum serviço em razão, né, que você teve relacionamento com a pessoa em razão do exercício do cargo, tá? Em razão relevante aqui, o relacionamento relevante em razão do exercício do cargo. Aqui, então, você se relaciona, por exemplo, com o prefeito. Então, você não pode aqui se aproveitar dessa situação e antes de 6 meses você vai lá e começa a trabalhar para o prefeito. Não aceitar cargo de administrador ou conselheiro ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade relacionada à área de competência do cargo ocupado. Tudo isso aqui, então, relacionado a que aproveitar do cargo em si. Então, ele também não pode aceitar esse tipo de cargo. Não celebrar com órgãos ou entidades do Poder Judiciário Federal. Então, específico aqui do Poder Judiciário, tá? Federal. Contratos de serviço, consultoria, assessoramento ou atividades similares vinculados, ainda que indiretamente, ao TRE São Paulo, para não se aproveitar dessas funções que ele teve ali de direção para poder se beneficiar com isso. Não intervir direta ou indiretamente em favor de interesse privado perante o TRE São Paulo ou outro órgão ou entidade o qual tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício do cargo. A mesma coisa que tudo relacionado, então, a essa relação que ele teve com o cargo de direção para ele não ser beneficiado, né, com o cargo que ele teve anteriormente, ele não pode ser beneficiado posteriormente, né, em razão do cargo que ele teve dentro do serviço público. Agora vamos aqui nas condutas éticas em situações diversas. Seção 1 aqui fala da conduta no relacionamento com públicos diversos. Então, o primeiro aqui são os públicos diversos. Aí agora a gente já não está falando só dos ocupantes ali de cargos de direção e chefia, tá? Direção e gerencial. A gente está falando agora a respeito de todos os servidores, quando tratam com o público diverso. A conduta dos servidores no TRE São Paulo, no tocante aos seguintes segmentos com os quais mantém contato, deve observar em especial as seguintes orientações. Aqui sociedade em geral. Conhecer e respeitar os valores, as necessidades e as boas práticas da comunidade, contribuindo para a preservação do meio ambiente, valorização do patrimônio histórico-cultural e a construção e a consolidação de uma consciência cidadã. Esses aqui são os valores, né, o que deve ser observado, são as orientações que devem ser seguidas quando no trato com a sociedade em geral. Tudo isso aqui precisa ser seguido. Agora, quando você trata com autoridades públicas, quais são os cuidados que precisam ter, né, inclusive de outros países? Atuar de forma cooperativa, de forma profissional, respeitando-se as regras protocolares, quando houver, e as respectivas hierarquias e competências, posicionando-se de forma técnica, clara e equilibrada, zelando pelas prerrogativas a que tem direito o cargo, sem que isso possa ser caracterizado e interpretado como autoritarismo, arrogância ou qualquer atitude de intolerância que estimule a animosidade e frustre o objetivo do encontro ou o sucesso da operação. Então você está tratando, por exemplo, com o prefeito da cidade. Você precisa tratar de forma cooperativa, de forma técnica, né, de forma profissional, né, e também, lógico, utilizando-se das prerrogativas do seu cargo,
sem que isso, né, pareça algum tipo de autoritarismo, algum tipo de arrogância. Quando você está tratando, por exemplo, uma reunião de policiamento para as eleições, você trata ali com o delegado e tudo mais, você tem que ser profissional, mas sem utilizar ali de nenhum tipo de arrogância, nenhum tipo de autoritarismo. 3. Quando você trata com a imprensa. Somente falar quando regularmente autorizado, observando-se as normas que disciplinam o tema no TRE São Paulo, envidando esforços para não gerar crises públicas, advindas de manifestações junto aos órgãos de imprensa. Fornecedores, atuar com profissionalismo, impessoalidade, transparência e imparcialidade. Isso daqui, vamos dizer ali, que está contratando uma empresa para fazer alguma coisa. Você precisa ser profissional com eles, precisa também ser impessoal, lembrando aqui que está relacionado àqueles princípios da administração pública, né? A administração pública precisa ser impessoal, né? Ninguém é dono da administração pública, você não é dono do cargo que você possui, você é simplesmente ali um detentor daquele cargo enquanto você está ali, né? Então você não é dono de nada ali. Você precisa atuar de forma impessoal, você não pode ficar escolhendo fornecedores. Transparência também e imparcialidade, observando os aspectos legais e contratuais envolvidos, a fim de não se colocar em situações que possam ser alvo de acusações de práticas desleais ou ilegais. Então, para quem trabalha diretamente aí com licitações dentro do TRE, principalmente, né, precisa observar bastante isso daqui, mas também, de certa forma, todo servidor precisa observar porque, por exemplo, período de eleições a gente recebe ali um suprimento de fundos para pequenas compras, então todo mundo em pequena medida acaba tendo que observar isso daqui. Da conduta no atendimento ao público. Agora, atendimento ao público especificamente. Artigo 11, o atendimento ao público deve ser realizado com agilidade, presteza e cordialidade. Precisa tratar bem aqui o público de forma rápida, fornecendo-se as orientações solicitadas, certificando-se de que os esclarecimentos foram compreendidos e o atendimento foi conclusivo. Você precisa ter certeza ali de que o atendimento realmente foi conclusivo, isso é, no sentido de que aquela pessoa ela entendeu, você concluiu aquele atendimento. Aquilo que ela foi buscar efetivamente foi orientado, foi resolvido. Isso é o importante, você tratar as pessoas de forma que aquela pessoa não precise retornar novamente para resolver um problema, né? Você precisa já resolver os problemas daquela pessoa relacionados à sua atribuição, lógico. Parágrafo único. Caso o assunto não seja de competência do servidor, o cidadão que buscar os serviços do TRE São Paulo deve ser encaminhado à área responsável pelo assunto para atendimento conclusivo. Vamos dizer aqui que não é competência sua, mas ele está buscando algum serviço do TRE. Você precisa encaminhá-lo para o local correto. Isso aqui faz parte da sua função. Isso daqui principalmente para locais ali onde tem outro tipo de atuação, né? Então, por exemplo, zona eleitoral muito grande, então que tenha outra, por exemplo, tem cidade que às vezes tem mais do que uma zona eleitoral. Então, uma zona eleitoral fica tratando, por exemplo, só de publicidade, propaganda, de eleições e tal. E tem uma outra que faz ali o atendimento ao público. Então, vamos dizer que essa aqui que não faz atendimento ao público, ela precisa orientar as pessoas a irem para o local correto. Ou então aquela pessoa chega lá em São Paulo e chega lá na secretaria e lá na secretaria eles vão orientar aquela pessoa a buscar o cartório correto. Então, isso aqui é competência do servidor ficar orientando as pessoas também onde é o local correto. Se ela não veio no local correto, onde é o local correto. Na conduta, na comunicação oficial com os cidadãos. Nas comunicações oficiais com os cidadãos, inclusive as disponibilizadas em mídia eletrônica ou internet, o servidor do TRE São Paulo deve expressar-se de maneira clara e assertiva, utilizando linguagem apropriada ao contexto de modo a facilitar a compreensão e respeitar o direito do cidadão à informação. Tranquilo, aqui precisa ser claro na forma como se expressa
utilizar de uma linguagem que seja apropriada ao contexto ali. Da conduta nas contratações de bens e serviços. Aqui tomar cuidado nessa questão. Quando estiver contratando bens e serviços, vamos entender aqui. Nos processos de contratação de terceiros, os servidores do TRE São Paulo devem atuar com isonomia. Como eu falei com vocês, precisa haver imparcialidade no momento de contratação, impessoalidade, cumprindo as normas sem favorecer ou prejudicar qualquer concorrente. Não pode ficar favorecendo nem prejudicando ninguém, de tal forma que nenhum procedimento ou atitude possa ser interpretado como tendencioso. Você não pode ser tendencioso colocando sob suspeição decisão ou adjudicação de contrato. Não pode ser colocado em xeque aqui a sua imparcialidade. Você tem que tomar cuidado nos seus atos para você manter ali impessoalidade. É vedado que preferências ou outros interesses de ordem pessoal interfiram. Então vamos dizer lá que você gosta de iPhone. Pessoal, vamos lá. É vedado que essa preferência pessoal sua esteja influenciando ali, interfira de forma a realizar a contratação. Interfiram ou possam parecer interferir na fiscalização ao cumprimento de prazos e acordos de níveis de serviço, na adoção de medidas corretivas e na aplicação das sanções contratuais previstas. Tá? Então, as suas preferências pessoais elas não podem interferir no momento de fiscalizar o cumprimento dos prazos. Então, vamos dizer que você gosta daquela empresa, então você não cobra tanto assim daquela empresa. Aí da outra que você não gosta tanto, você acaba cobrando muito mais. Então essa preferência pessoal, ela não deve intervir nisso. Vamos dizer que ele é um fornecedor, você acabou meio que brigando com ele e você acaba sendo mais rígido com ele. Isso não pode acontecer. Também aqui com relação aos acordos de níveis de serviço, adoção de medidas corretivas, tudo isso precisa seguir a isonomia, precisa ser impessoal e imparcial. Ainda que haja interesse do TRE São Paulo em conhecer e inspecionar in loco instalações, processos de fabricação ou produtos, não se deve aceitar qualquer tipo de cortesia. Não se deve aceitar qualquer tipo de cortesia, transporte ou hospedagem de empresa que possa participar de processo licitatório ou outra forma de aquisição de bens e serviços, exceto quando legalmente previsto. É uma prática comum aqui as empresas, para elas mostrarem os serviços delas, mostrarem os produtos delas, elas podem querer lhe oferecer algum tipo de cortesia, um transporte ou então uma hospedagem em um hotel. E isso daqui ele fala que não se deve aceitar, porque isso daqui já vai ferir a imparcialidade de alguma forma, porque você já cria um vínculo com essa empresa maior do que o que você tem com as outras empresas. Da conduta nas auditorias e inspeções. Nas auditorias e inspeções, o servidor do TRE São Paulo deve relacionar-se de forma objetiva e técnica. A auditoria e inspeção tem que ser muito objetiva e tem que ser muito técnica. Com cordialidade, com clareza, mantendo conduta moderada e a independência profissional. Aplicando a legislação em vigor em todos os seus termos sem deixar-se intimidar por tentativas de tráfico de influência de qualquer ordem. Ali a pessoa ela pode, a pessoa que está realizando a fiscalização, por exemplo, ou então o contrário, aquela pessoa que está sendo fiscalizada, ela pode querer ali de alguma forma influenciar a fiscalização, influenciar a inspeção. Tá, isso aqui quando a gente fala em auditoria, inspeção, a gente está falando a respeito de fiscalização, por exemplo, de cartório, fiscalização de secretaria. Então, basicamente nesse sentido, precisa ser essa fiscalização exercida na maior tecnicidade possível. Tem que ser realmente objetivo nos resultados. Não pode se deixar influenciar aqui por questões subjetivas. Então, você gosta ou não gosta de alguma coisa. Não é isso. Não é gosto ou não gosto. É ou não é. É daquele jeito ou não é daquele jeito. Está sendo feito daquele jeito certo ou está sendo feito daquele jeito errado. Basicamente isso. E também sempre de forma moderada aqui. Também não pode ter nenhum tipo de excesso.
e garantindo sempre a independência aqui de quem está realizando a fiscalização. Essa pessoa ela não pode ser influenciada ali para ter algum tipo de resultado que se espera. Então vamos dizer ali que haja um superior hierárquico que ele quer algum tipo de resultado, em razão disso ele influencia aquelas fiscalizações. Isso não pode ocorrer também, tem que ter algum tipo de independência profissional desses servidores aqui. As auditorias e inspeções devem ser realizadas preferencialmente em equipe, observando-se as normas estabelecidas sobre o assunto. Isso daqui, preferencialmente em equipe, justamente até para um fiscalizar o outro também. Se é feito em equipe, dificilmente aqui toda a equipe estaria, né, corrompida, digamos assim. Toda a equipe estaria submetida a subjetividades, né? Então acaba sendo uma conduta, acaba sendo uma avaliação mais técnica e mais objetiva quando outras pessoas participam também, porque aí precisa existir um padrão de conformidade, aqui um padrão de resultados. Se não segue aquele padrão ali básico, aí para a equipe toda, né, a equipe toda pode aferir isso aqui, aí realmente, né, a fiscalização ela segue esse tipo de padrão. Da conduta em audiências. Quando da concessão de audiências ou por ocasião de reuniões com particulares, o servidor deve preferencialmente fazer-se acompanhar de pelo menos um outro servidor público. Isso aqui é interessante, né? Então, quando estiver realizando aqui audiências ou reuniões com particulares, até porque para outra pessoa ali também testemunhar aquilo que foi conversado. Entende-se aqui como particular todo aquele que, mesmo ocupante de cargo ou função pública, solicite audiência para tratar de assunto de seu próprio interesse ou de terceiros. Olha aqui, como a pessoa está buscando um interesse próprio dela, um interesse de terceiros, é por isso também que preferencialmente vai ter mais do que uma pessoa, né, na reunião. Ele fala aqui de pelo menos um outro servidor público, preferencialmente. Só cuidado aqui que ele fala que é preferencialmente, não é obrigatoriamente. É importante justamente também para um realizar a fiscalização do outro também, porque às vezes um pode querer beneficiar ali o particular, coisa que não pode ocorrer, então um fica fiscalizando o outro ali, um fica sempre apoiando o outro também cooperativamente, não é lógico, não vai ficar um tempo todo puxando, né, enchendo o saco do outro, mas você fica pelo menos um ajudando o outro ali para que as decisões possam ser sempre objetivas, as conversas possam ser sempre produtivas nesse sentido objetivo e não subjetivo, possa ser realmente impessoal. É recomendável que as solicitações de audiência sejam formalizadas por escrito, podendo ser apresentadas por meio eletrônico, discriminando-se identificação do requerente, prováveis participantes, objetivo da reunião e sugestão de data. Tá, isso aqui é o que é recomendável para as solicitações de audiência. Já tenho esse tipo de informação aqui, quem que está pedindo a audiência, quem que é o requerente, quem que deve participar dessa reunião, qual que é o objetivo da reunião e qual é a sugestão de data. O servidor do TRE São Paulo deve zelar para que seja mantido na unidade administrativa registro específico de audiências, com a relação das pessoas presentes e dos assuntos. Isso daqui também realizando então esse registro. Esse registro aqui ele ajuda então a manter também a objetividade, manter ali a coerência com relação às audiências que são realizadas, o controle a respeito do que foi conversado. As audiências devem ocorrer no local de trabalho e no horário de expediente. Tá? Essas audiências elas fazem parte do seu trabalho, em razão disso é que elas ocorrem no seu horário de trabalho. Da conduta na participação em reuniões externas. Além das reuniões que podem ocorrer ali no local de trabalho, existem reuniões externas. É dever do servidor reportar ao superior imediato, por escrito, as reuniões, eventos e encontros externos dos quais participou na qualidade de representante do TRE São Paulo.
uma obrigação interessante aqui. Então, quando ele participa de reunião externa, ele precisa reportar ao seu superior hierárquico, trazendo todas as informações importantes ali para que se possa ser conhecido ali, né, já que ele atuou como representante do TR São Paulo, ele precisa informar ali o que foi tratado, tá? Pessoal, a gente vai finalizando por aqui, uma aula aí que a gente ficou ainda de falar algumas sessões aí relacionadas ao atendimento às pessoas de uma forma geral, mas na próxima aula a gente conclui isso daqui, tá? Muito obrigado por assistir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.